Olá, mulheres preparadas para o 10º capítulo do livro? É o poder da confissão. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque eu estava tirando férias com as crianças, mas agora estamos de volta. Lembre-se de que o Senhor não aceita os orgulhosos e arrogantes, mas sim os quebrantados e contritos. Ele não ouve os independentes, nem os que acham que sabem de tudo. Se alguma de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lá em Tiago 1:5. Isa, neste capítulo, ela fala exatamente sobre o poder da confissão. Ela explica o que é confissão, qual a importância disso. Uma das primeiras coisas que o Senhor foi me revelando, porque Ele vai te revelando coisas aos poucos, Ele não te revela, né? Todas as coisas que você precisa melhorar de uma vez só. Por quê? Porque talvez a gente não aguente, talvez não. Se ele revelar aos poucos é porque ele tem certeza que a gente não vai aguentar. Então, alguma das coisas que ele foi me revelando logo no começo, quando eu comecei a conhecer a Cristo, foi que eu era extremamente orgulhosa, achava que sabia de tudo, sempre tinha uma opinião para tudo. Isso, você acaba sendo uma pessoa que não é ensinável. Então, antes de começar a conhecer verdadeiramente a Cristo, eu precisava estar disposta e consciente de que eu precisava deixar essas coisas para trás, porque senão eu não teria espaço para o novo. Então eu reconheci isso, vi que era um defeito, pedi para que Jesus me curasse. Então, a partir desse meu reconhecimento, eu falei assim: Senhor, eu não quero mais abrir a minha boca numa situação onde eu não tenha sabedoria para falar e para lidar. Porque são coisas diferentes, né? Quando você fala, você tem a sabedoria, mas às vezes você fala coisas que as pessoas vão rebater. Então você também tem que ter a sabedoria para lidar com aquilo. Então eu reconheci que eu não tinha. E que uma coisa é você conhecer, você ler a verdade, né? Porque a verdade é a palavra, é a Bíblia. Outra coisa é você vivê-la. Então, eu entendi que para eu viver aquilo que eu estava aprendendo, eu precisava primeiro fechar minha boca e abrir os meus ouvidos. Por quê? Porque eu sempre fui a pessoa que critiquei muito os evangélicos, os crentes. Eu perdi a oportunidade de fazer uma brincadeira, de zoar e de falar que eles eram hipócritas e tudo mais. Então, quando, eu me vi nessa situação, primeiro que foi muito difícil para mim, porque não foi uma coisa que eu simplesmente decidi sozinha. Eu fui levada a isso através do Espírito. Então, eu tinha certeza de uma coisa: eu não podia ser aquelas pessoas que eu julgava, porque eu já sabia que era errado. Então, para mim, era muito sério essa nova identidade. Então, eu precisava ler, absorver e viver. Fechar a boca, abrir os ouvidos e viver nada mais é do que o Senhor purificando o teu coração, do que o Senhor purificando a tua alma. Entenda uma coisa, isso é muito sério. O Senhor, Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Talvez a gente conheça sobre a gente uma porcentagem muito pequena. E o Senhor conhece tudo. Então, não adianta nas nossas orações nós tentarmos ser, porque a gente sempre vai tentar ser uma pessoa boa. Não, a gente tem que falar a real mesmo do que a gente sente sobre a gente. Porque é uma conversa. A gente fala e o Senhor responde. A gente fala e o Senhor responde. Então precisa ser uma conversa verdadeira. Se você já sabe que você tem algum defeito, algo que você precisa melhorar, você precisa falar para o Senhor. Senhor, eu me vi sendo invejosa com essa pessoa, eu me vi sendo hipócrita, eu me vi sendo mal, eu me vi sendo ruim. Por favor, me ajude a ser uma pessoa melhor. Então a gente precisa cair primeiro no entendimento do que nós somos de verdade e falar para o Senhor, Porque quando a gente fala para Ele, a gente reconhece o que a gente precisa que Ele nos ajude a melhorar. Isa, ela deu um exemplo do filho dela, Eu gosto porque ela dá esses exemplos bem simples do dia a dia que faz com que a gente mergulhe, na história junto com ela. Então ela deu o exemplo do filho dela. O filho dela sujou uma camiseta. Então ele virou para ela e falou: "Mãe, sinto muito", e deu a camiseta para ela. E dentro desse simples acontecimento, ela nos dá um ensinamento. E qual é a diferença entre se confessar e se desculpar?
A confissão, ela é irrestrita, mas a desculpa é condicional. E o que significa isso? Se confessar é não esperar que as pessoas saibam algo que você fez de errado, o seu pecado, mas falar antes que elas descubram. Agora, se desculpar é esperar que alguém descubra o que você fez para então se justificar e se explicar. Então, esse exemplo que a Elisa deu do filho dela, ele é muito bom, por quê? Porque ele abrange tudo o que a gente está falando até aqui. Vamos lá. O filho dela chegou com a camiseta suja e ele simplesmente não esperou que ela descobrisse. Ele só falou: mãe, sinto muito, olha o que eu fiz. Como isso funciona na nossa vida? Quando o filho dela falou que tinha manchado a camiseta, a gente que é mãe, a gente sabe, né, o como que isso é chato. A gente pegar uma camiseta do filho manchada, depois que a gente já lavou e descobrir que tinha aquela mancha. A chance da gente tirar aquela mancha é bem menor do que uma mancha que foi feita na hora. Quando a gente sabe que aquela mancha foi feita na hora, antes de colocar na máquina, a gente já toma as precauções devidas, evita tempo perdido. É a mesma coisa com a gente. Se eu cometo um erro e antes que a pessoa descubra, eu falo pra ela: olha, eu fiz tal coisa e talvez você não goste, eu estou evitando etapas de decepção. Eu não estou esperando que a pessoa descubra para então eu sentir muito, né? Porque às vezes é uma condicional. Se a pessoa não descobrir, então nem, né, não preciso falar nada. Eu simplesmente continuo a minha vida. Mas não, eu me preocupei, eu me antevi e eu evitei decepções. Ou seja, o confessar significa que eu me preocupei, eu me antevi e eu agi antes de ser pega. Entenda que a confissão para o Senhor é uma demonstração de fé e obediência. E o Senhor quer isso da gente, Ele quer que nós sejamos filhas obedientes. Então, ter fé é muito mais do que acreditar em Deus. Ter fé é ter a certeza que não importa o que você fez, se você se arrepender de coração e confessar, o Senhor, Ele é justo, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso, Ele é um Pai bom para te perdoar. Mas isso precisa ser um ato genuíno. O que a gente aprende neste capítulo? Que a gente precisa ser zelosa com as nossas atitudes e a gente precisa ter diligência a todo momento. E o que é ter diligência? É exatamente prestar atenção em tudo, se preocupar em tudo, zelar pela verdade. Até o próximo capítulo.